A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu quero ter uma conversa séria, um papo reto com você. Por que você parou de falar em línguas? Bom, muitos irmãos começaram cheios do fogo e oravam em línguas, falavam em línguas, mas com o passar do tempo foram deixando este fogo e esta prática de lado. Eles começaram até bem, fervorosamente, mas foram deixando essa prática passar desapercebida. E eu quero ter um papo sério com você sobre esse assunto. Bom, de primeira, vamos ver o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 2. Se você for abrir a sua Bíblia, você vai ver que está escrito mais ou menos dessa forma. O que fala em línguas não fala aos homens, mas fala com Deus. Primeiramente, a gente estamos falando aqui de uma linguagem não conhecida, de uma linguagem que não é entendida. É uma linguagem que é direta com Deus, porque quem fala em línguas não fala homens, então não é dialeto, não é línguas nativas ou línguas de um outro país, de um outro estado, de uma outra nação, não. Aqui são línguas inteligíveis. Nós temos a diferença da glossolalia com a xenolalia. Xenolalia é línguas do Brasil, dos Estados Unidos, da China, que são línguas diferentes. Já a glossolalia são línguas divinas, línguas que só o nosso Deus entende, em que o Espírito Santo de Deus nos gera. Se a gente for no versículo de número 4, nós vamos ver a completude desse versículo que fala assim: o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, ou seja, quem está falando em línguas, ele fala em línguas para que ele possa ser edificado por Deus. Ou seja, quando você ora em línguas, você não está somente desperdiçando palavras ao vento. Não. Isso é o Espírito Santo tendo comunhão com o teu espírito e o seu espírito tendo comunhão diretamente com Deus e sendo edificado e fortalecido. O apóstolo Paulo, ele não apenas ensinou que nós devemos praticar a oração em línguas. Não. No capítulo de número 14, versículo de número 18, ele declara, ele fala assim: dou graças a Deus, porque falo mais língua do que todos vocês. Se Paulo, que escreveu grande parte do Novo Testamento, valorizava esse momento, essa piedade, essa prática de orar em línguas, por que nós não vamos valorizar? Por que nós vamos deixar de lado algo que o Espírito Santo de Deus nos proporcionou? Em Romanos, capítulo número 8, versículo número 26, a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando nós oramos em línguas, o Espírito Santo de Deus ora através da minha vida, ora através da sua vida, além da minha capacidade, além do que eu possa entender, ele está intercedendo, ele me fortalece, ele me leva a entender alguns propósitos, ele me leva a minha oração até o trono, ele me leva a um outro nível. Então a oração em línguas é algo que precisa ser praticada na vida do crente. E ele não pode deixar de lado. E não é só Paulo que afirma isso. Judas, no seu capítulo de número 1, versículo número 20, ele vai nos orientar também falando assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santidade e fé, orando no Espírito Santo. Mais uma indicação sobre orar, falando em línguas. Eu sei que você não deve negligenciar. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, ora em línguas, quem ora em línguas não entende, mas você também deve orar normal, profetizando, para que você também possa entender. Então você deve ter um equilíbrio entre a oração. Você vai orar falando com Deus e vai também orar em línguas para que o Espírito Santo de Deus possa interceder por você. Ou seja, orar em línguas não é um detalhe opcional. Ele é um mandamento bíblico para que você e eu possamos ser edificados na fé e permanecermos firmes, cheios da presença de Deus, cheios do fogo do Espírito Santo. Tem alguns autores, igual Donald G., ele diz que as línguas são válvulas de escape para o Espírito que está em adoração. Stanley Horton, também um dos grandes comentaristas pentecostal, ele afirma que o falar em língua é a forma mais íntima da oração, porque ela vem diretamente do Espírito Santo em nós, gerada do Espírito para conosco. E o pastor Antônio Gilberto, ele sempre
lembrava dizendo que nós não devemos extinguir o Espírito Santo. Entre outras formas, também não podemos negligenciar a oração em línguas, orar em línguas estranhas. O apóstolo Paulo, ele afirma também em Colossenses capítulo 5, versículo 19, não extingais o Espírito Santo. Cada vez que você para de orar em línguas, você está apagando essa chama do Espírito Santo no seu coração. E o Espírito Santo de Deus, ele tem que permanecer aceso na sua vida. Mas cada vez que você, ao invés de apagar, cada vez que você ora em línguas, essa chama pentecostal, ela se renova, sua fé se fortalece, sua vida espiritual se enche de poder, porque você está deixando ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu volto à pergunta, por que você parou de falar em línguas? Essa é a minha pergunta hoje. Esse é meu papo sério com você. Se isso aconteceu com você, eu quero que hoje você reflita nisso, porque é tempo de você reacender essa chama de Deus na sua vida. É tempo de você dobrar os seus joelhos, buscar o Senhor e pedir para que o Espírito Santo de Deus renove as suas línguas, renove a sua vida. E você não deve apagar a chama do Espírito Santo. Ore em línguas, seja uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Não limite o poder do Espírito Santo. Viva uma vida cheia da presença de Deus. Não ligue por que pessoas falam. Não, seja uma pessoa firme. E não tenha medo de ser pentecostal. Não tenha medo de proferir as línguas estranhas. Não, é Deus te guiando. Deixe quem quiser falar, quem quiser murmurar. Irmãos, Deus deixou na sua palavra clara dizendo que a língua não é língua entendida para homens, é língua que você fala com Deus. Tem sim os momentos que Deus dá a interpretação dessas línguas, mas não é sempre. Eu quero aqui já finalizar esse vídeo dando uma indicação do meu livro Defesa Pentecostal. Tá? Se você quiser adquirir, você pode falar comigo aqui pelo YouTube mesmo ou entrar em contato comigo, tá bom? Eu vou ficar te aguardando. Aqui eu trabalho como você pode fazer para ser batizado com o Espírito Santo, o que é línguas estranhas. Aqui eu vou mais profundo sobre a questão das línguas estranhas, trago uma defesa apologética, os dons de curas, a evidência do Espírito Santo hoje nos nossos dias. Eu creio que você vai ser edificado, tá bom? Deus abençoe.